Nós vamos fazer a leitura do texto, é apenas esse aqui, esses slides, apenas esse aqui. Acho que dá para a gente fazer a leitura junto desse texto. E eu quero convidar a igreja para nós fazermos a leitura de forma bem bonita. Todos juntos? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Só que temos a tradução que vai repetindo esse tudo, não é? E todo o vosso corpo, e toda a vossa alma, e todo o vosso espírito sejam conservados íntegros, santos, na vinda do Senhor. Esse é um chamado para uma santificação completa. Santificação que não envolve o corpo, que não envolva a alma, e que não envolva o espírito, o nosso espírito, pode ser qualquer coisa menos santificação. Aqui nesse contexto, queridos, é o que a gente diz: salvação depende de santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, né? Então, nesse contexto, nesse aspecto, não existe salvação sem santificação. E por isso a igreja, Deus chama o seu povo, Deus chama a sua igreja para uma consagração total. E enquanto nós estivermos caminhando por esse planeta, é tempo de nos consagrarmos, é tempo de nos santificarmos. Essa deve ser a maior preocupação do homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente que encontra Jesus. A maior preocupação dele deve ser a santificação completa da sua vida. Não santificação parcial. Santificação pela metade é pecado. Qualquer coisa para Deus que vá com cheiro de metade, com aparência de metade, é pecado. Qualquer coisa que a gente queira colocar pela metade no altar de Deus, é pecado. No altar de Deus é tudo ou é nada. Você não coloca nada pela metade. Então, por isso, o texto diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. E aí, para saber o que é tudo mesmo. Ele está dizendo o espírito, a alma e o corpo. Queridos, esse texto, eu peguei meu laser, só pegar meu ponto laser aqui, eu gosto dele. Se você prestar atenção nas palavras que estão sublinhadas, você vai perceber que Paulo colocou, o Espírito Santo usando Paulo, colocou nesse texto uma série de imperativos, uma série de ordens. Isso aqui não é um conselho, isso aqui é uma ordem da palavra de Deus a todos nós. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, evitai
essa retribuição de mal por mal, siga sempre o bem com todas as pessoas, regozijai-vos sempre, nada de depressão, cabeça baixa, orai sem cessar, dar graças por tudo, até aquelas coisas que você não entende. Deus, como é que eu vou te agradecer ao Senhor um negócio que eu não quero, que eu não entendo? Mas diz, dá graças, porque é a vontade de Deus. A gente não entende isso hoje, mas pode entender amanhã. Não apagueis o Espírito, não perca a influência do Espírito Santo sobre a sua vida, não saia debaixo da influência dele, não despreze profecias. Deus fala, o Espírito Santo fala, tem Deus nessa terra, julgue todas as coisas, seja criterioso, devemos ser criteriosos diante de todas as coisas, precisamos ter um raciocínio crítico para a gente julgar, saber o que é bom e o que não é bom. O que for bom você retenha, o que não for bom descarte, e abstenha-se de toda aparência do mal, de toda forma do mal. E aí, querido, depois de Paulo dar essa série de imperativos, aí ele vai fazer uma oração. Qual a oração que Paulo faz? Está aqui em vermelho. Essa é uma oração de Paulo. Não é pela igreja, depois de todas essas orientações importantíssimas, é uma série de 14 exortações. Na verdade, nós temos aqui exortações de Paulo. E como que a igreja precisa, querido, ser exortada? Como nós precisamos ser exortados na nossa caminhada. É como a gente estiver viajando, dirigindo o carro, o tempo todo tem placas de sinalização, te exortando, curva direita, curva esquerda, velocidade máxima, diminui a velocidade, todas as estradas estão repletas de sinais de orientação, de advertência. Mas não adianta nada eu pegar meu carro aqui, se eu quero chegar lá em Santos, e vou ignorar todas as placas de sinalização, eu vou acelerar meu carro, acho que dificilmente eu vou conseguir chegar onde eu estou querendo chegar, se eu não observar a sinalização de trânsito. Então, se nós queremos chegar ao céu, queremos ter uma eternidade com Deus, queridos, nós encontramos uma série de exortações aqui, e nós precisamos estar atentos a essas exortações. E aí Paulo, no versículo 23, faz uma oração, para com a exortação, faz uma oração, e depois ele vai fazer uma afirmação clássica, uma afirmação que todos nós amamos repetir: fiel é que vos chama. Quem nos chamou foi Deus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E Paulo está entendendo que Deus é fiel para responder a sua oração, porque tem coisas da vida, queridos, que a gente depende de Deus. Uma delas é o que está em vermelho, que está no versículo 23. Aliás, em todas essas exortações, a gente depende dessa fidelidade de Deus para nos ajudar. Todas elas são profundamente desafiadoras para a igreja. Em todos esses 2000 anos, já entramos no terceiro milênio, estamos no começo aí do terceiro milênio, o ano 21 do terceiro milênio, mas a gente precisa, a igreja precisou, e parece que a gente precisa mais ainda, nos dias tão complicados que nós estamos vivendo, não é? Dessa fidelidade de Deus conosco, diante de todas essas exortações, são 14, 5 mais 5, 10, mais 4, 14, são 14 exortações, e eu não posso ser negligente com nenhuma dessas exortações, como no trânsito a gente não pode ser imprudente com nenhum dos sinais, porque pode ser esse o fatal, não é? Que estava esperando o imprudente. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que está em vermelho, que é o nosso tema do mês de fevereiro. E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e aí ele vai dizer o que é esse tudo: espírito, alma e corpo. 3 partes, 3 pontos essenciais para a nossa consagração total. Envolve o corpo, envolve a alma e envolve o espírito.
Há uma discussão que não nos interessa trazer aqui sobre qual a nossa Constituição. Nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito, ou na fala de alguns, nós somos dicotomistas. Nós só temos corpo e espírito. A alma é um reflexo do corpo. Não vou entrar nesses detalhes, mas quero dizer para os irmãos que tudo que Deus fez tem o número 3. 3 é a assinatura de Deus. Ou se você quiser dizer isso diferente, 3 são as marcas das impressões digitais de Deus. Por exemplo, quando a Trindade, tem um 3 a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus fez o corpo, soprou o espírito e o homem tornou-se alma vivente. Então o homem hoje tem corpo, alma e espírito. Mas quando Deus fez o corpo do homem, ele fez cabeça, tronco e membros. 3 partes. O que mais que a gente encontra? O tempo também 3 unidades: passado, presente e futuro. Esse é o tempo que Deus criou. A água que nós bebemos, mais de 90% do corpo é água pura, tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Não é verdade? Nós temos 3 reinos da terra. Quais são eles? Nós temos o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Olha aí as impressões digitais de Deus. As impressões digitais de Deus. O átomo tem 3 partículas. Quais são? Elétron, nêutrons e prótons. Olha as impressões digitais de Deus. O fogo também tem 3 elementos. Quais são? Combustão, oxigênio e calor. Não é isso? Nós temos 3 cores primárias que originam todas as demais cores. Quais são as 3 cores primárias? Verde, vermelho e azul. Delas depende todas as demais. O número 3. A matéria também tem o número 3. Tem massa, tem volume e tem peso. Então Deus foi deixando a impressão digital dele por todas as partes. Seria esse o aspecto do tabernáculo também, o templo de Salomão, ter 3 partes? O átrio exterior, o lugar santo e os santos dos santos. Seria isso, não é? Que nós encontraríamos no tabernáculo. Tem um fato curioso: quantas cruzes nós tínhamos lá no Gólgota? Tivemos no Gólgota? 3. Uma representando a salvação, uma representando rejeição e a outra representando a aceitação. 3 que determinam a eternidade dos homens, não é? Onde alguém vai passar a sua eternidade. E talvez seja por isso que Lucifer também Satanás quis trazer esse número 3, daquela trindade lá de Apocalipse. Você tem lá o dragão, o falso profeta e a besta, lá de Apocalipse, uma trindade. Bom, queridos, mas a verdade é que esse número 3 traduz a digital de Deus. Parece que quando Deus cria alguma coisa, Ele assina. E Ele assina com o número 3. Então, quando Deus nos criou o corpo, Deus colocou 3 partes desse corpo: cabeça, tronco e membros. É a assinatura de Deus. Mas Deus colocou uma segunda assinatura nele: o corpo, alma e espírito. E agora a preocupação desse texto, o foco, vou dizer preocupação, mas o foco desse texto, quando fala sobre consagração da igreja, consagração do povo de Deus, diz: olha, a consagração verdadeira, ela alcança o corpo, alcança a alma e alcança o espírito. Quando nós falamos, queridos, aqui começa com o espírito, não é?
Aqui começa com o espírito. O nosso espírito é aquela parte mais interior nossa, a parte onde Deus mantém comunhão conosco. Então esse espírito é o ponto fundamental, é a nossa conexão com Deus. Só é possível a gente ter esse contato com Deus através do espírito. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, o espírito herda. Quando Satanás caiu, Lucifer caiu, qual foi o ponto da queda de Lucifer? Qual foi o pecado de Lucifer? Foi um pecado contra o seu espírito. Por quê? Qual foi o pecado dele, queridos? Foi o pecado de grandiosidade. Ele olhou para o trono, ficou encantado com o trono de Deus. Quando ele viu a glória de Deus, ele ficou encantado com a glória de Deus. E ele disse: eu acho que tudo isso pode ser meu. Olha o espírito, prestou atenção, prestou atenção, queridos. Olha o espírito de grandiosidade. Eu acho que esse trono pode ser meu. Eu entendo que essa glória pode ser minha. Eu subirei acima das mais altas estrelas, sentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, o pecado contra o espírito é o pecado da grandiosidade, dessa extravagância que os homens gostam dela. Você entende? De repente, alguém chega em algum lugar e diz: olha, eu sou a figura mais importante aqui. Esse é um pecado contra o espírito, de supremacia, um espírito soberba, arrogância, presunção. Esses são os pecados contra o espírito. E aí Paulo faz esta oração dizendo: e o mesmo Deus da paz vos santifique, e comece santificando o espírito de vocês. O que representa isso no nosso cristianismo, querido? A grande lição ensinada por Jesus, lição de simplicidade, que o maior seja o menor. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o oposto dessa extravagância de grandiosidade. Eu detesto tocar nesse mundo de personalidade. Eu detesto, porque você só vê grandiosidade. E a Bíblia, queridos, nos ensina simplicidade, humildade. O dia que eu vi a samambaia como símbolo de crescimento cristão, nunca mais eu abandonei esse símbolo. Porque a samambaia, quanto mais cresce, mais perto do chão ela fica. Quanto mais ela cresce, mais ela arrasta as suas folhas do chão. Eu tenho exemplo disso lá em casa. Tem 3 samambaias lá em casa. E elas crescem tanto que se arrastam pelo chão, e elas só estragam as pontas quando batem no chão. Então, alguém disse que a vida cristã é como uma samambaia. Quanto mais cresce, mais perto do nível do chão fica. Mais simples, mais humilde. Por mais dinheiro que tenha, por mais tudo que tenha na vida, é amigo de todo mundo, conhece o rico, conhece o pobre, visita a casa do rico, visita a casa do pobre. Na igreja nós temos aqueles que têm uma posição melhor, economicamente, socialmente falando. Nós temos outros que têm posição mais simples, uns que têm mais facilidades, outros que têm mais dificuldades. Mas aqui, queridos, amamos todos, enxergamos todos, cumprimentamos todos, sentimos bem com todos, nos sentimos menores do que todos.
Mas essa não é uma falsa dialética, não é um falso discurso. É o espírito nosso que foi regenerado, que foi alcançado, que foi restaurado na cruz. Esse espírito nosso nos dá um novo estilo de vida. Dormimos e acordamos, trabalhamos e dormimos, e a gente não sabe o que é grandiosidade, extravagância, e dizer assim, não, eu sou vocacionado para ver todo mundo de cima para baixo. Querido, Jesus, Ele disse, olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E até quando precisou de um jumentinho, esse jumentinho foi emprestado. Vocês acham que Jesus, na grandiosidade dele, na glória dele antes de vir à terra, ele precisava desses expedientes? Não precisava, queridos, não precisava. Mas ele veio para nos dar lição de que o nosso espírito precisa ser quebrantado na presença de Deus. E a Bíblia diz que um espírito contrito, um espírito quebrantado, Deus não consegue resistir. E nós precisamos aprender essas lições no altar do Senhor. E aprendemos, queridos, quando o nosso espírito é trabalhado pelo Espírito Santo e quebranta, e arranca daqui todo orgulho, e arranca a soberba, e arranca essa vaidade, e arranca todo esse mal. Isso é uma maldição. Espírito de grandeza é uma maldição, queridos, e não é marca do povo de Deus, não é marca do povo do Senhor. E aí, você de repente conhece pessoas, vai ter oportunidade de conhecer pessoas, grandes empresários, pessoas riquíssimas, mas você vai para si, eu não acredito. Veste camiseta polo, uma calça jeans, um tênis, não é nem de marca, o tênis que calça não é nem de marcas. Eu entrei numa empresa no Paraná, aí o irmão que foi comigo fez um papelzinho engraçado lá comigo. Falei, pastor, vou te dar um desafio. Eu quero que o senhor descubra um empresário, o dono dessa empresa. Devia ter lá uns 200 funcionários, na maior loucura trabalhando. Pastor, descubra o empresário. Eu vim aqui para apresentar para o senhor, mas o senhor vai descobrir primeiro. Você não descobria, ninguém descobre. Quem não conhecia, ninguém descobria. Uma empresa com 200 funcionários, todo mundo trabalhando, uma loucura. Produtividade, máquina para lá, máquina para colar, máquina, todo lugar tinha máquinas grandes, trabalhando a todo vapor. E de repente aparece um cidadão de calça jeans, de tênis e uma camiseta de algodão. Era o dono da empresa. Nos recebeu no seu escritório, tudo com muito requinte, mas o estilo de vida simples. Queridos, esse é o Espírito santificado, esse é o Espírito trabalhado por Deus, esse é o Espírito quebrantado. Qual é o pecado contra o Espírito? Pecado de grandeza, de grandiosidade. Esse foi o pecado original que levou Lucifer à queda. E aí Paulo vai dizer, esse Deus que santifique o seu espírito, santifique também a sua alma. O que é a nossa alma, queridos? A palavra original para espírito é zoe, para a alma é psique. Aí nós conhecemos, psique de psicologia, psique de psicólogo, psique de psiquiatria. Então, esta alma, ela traduz todas as nossas emoções,
os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa vontade. Aí você pode dizer, pastor, aqui é mais complicado. Então, se a alma representa o meu mundo emocional, se representa cada um dos meus pensamentos, cada um dos meus sentimentos, cada uma das minhas emoções, aí é a pergunta que a gente faz, não é? Em que nível de santidade está a nossa mente? Estão os nossos sentimentos? Porque se eu for fazer hoje um inventário das minhas emoções, talvez eu veja o que eu não gostaria de ver. Eu vou inventariar todos os meus sentimentos, todas as minhas emoções, todos os meus desejos. E a hora que eu estiver com esse inventário pronto, é provável que eu vou conseguir ver uma coisa que eu não gostaria de ver. De repente eu tenho aqui sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa, revolta. Mostra uma alma doente, uma alma ferida, uma alma que está morrendo, uma alma que não vive. De repente, meus queridos, os meus desejos são os mais impuros, por onde a minha mente anda, sejam os piores lugares, provavelmente sejam os piores lugares que a minha mente esteja andando. O que eu quero não é o que Deus tem para mim, não é o que Deus espera de mim. Para ser sincero, pode ser que nesse inventário eu venha descobrir que eu não tenho nem compromisso com as coisas certas, com as coisas boas, com as coisas que são aprovadas na Bíblia. Entre o certo e o errado, é provável que a minha alma esteja mais plantada no errado. Entre o que convém e o que não convém, que seja inconveniente, é provável que a minha alma esteja mais no mundo da inconveniência. Entre pecado e santidade, é provável que os meus desejos, que as minhas emoções estejam todas direcionadas para o pecado. O que me faz feliz? O que me deixa feliz? Quando eu vou para a cama com uma mulher que não é a minha, quando eu vou me envolver com o padrão corrompido desse mundo, sem compromisso com Deus, quanto mais imundo o mundo, mais eu me alegro com ele. Eu vou fazer um inventário da minha alma, e de repente eu vou descobrir que a alma que está aqui dentro, ela nunca teve um encontro com Jesus. Ela tem até medo. Ela tem medo do inferno. Ela tem medo da Bíblia, porque a Bíblia é 8 ou 80, com a Bíblia não tem meio termo. Aqui ou você está salvo ou você está perdido. Aqui você tem Deus ou você não tem Deus. Aqui é céu ou inferno. A Bíblia não tem meio termos. E eu não quero ir para o inferno, mas também não quero largar o mundo. Essa questão de consagração da vida, o que é consagrar a vida? Qual o apelo de consagração? Quando Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que representa renúncia. Eu não sei o que é renúncia. Renunciar a prazeres. O pastor Alexandre, quando estava ministrando o louvor, ele tocou muito nessa tecla e cantou aquele hino. Deus me esconda na nuvem. Deus me esconda na nuvem, não foi isso? Deus me esconda na nuvem. Me esconda do mundo. Me esconda dos prazeres do mundo. Olha, irmãos, se Jesus voltar hoje,
Porque o tema aqui é por causa da volta de Jesus. Integridade e ser irrepreensível é a forma como Jesus precisa encontrar cada um de nós quando Ele voltar. Jesus não vem buscar uma igreja descompromissada. Jesus não virá buscar crentes sem compromisso. Queridos, não preciso dizer aqui muita coisa não, todo mundo sabe. Nós temos as belas exceções. Eu louvo a Deus pelas belas exceções. Eu louvo a Deus pelas belas exceções que nós temos nas igrejas. Mas se você tirar as belas exceções que nós temos, hoje o casalzinho namora, primeiro dia, segundo dia, já está na cama. Está na cama, queridos. E não tem nenhuma consciência de pecado, que está errado, porque todo mundo faz isso. No primeiro dia já vai para a cama. Então, ir para a cama no segundo dia, parece que tem virtude, porque aguentou um dia. Eu quero dizer para os queridos irmãos, que Jesus não virá buscar uma igreja sofisticada, Jesus virá buscar uma igreja santificada. Eu posso viver do jeito que eu quiser, e até dizer, Deus não tem nada a ver com a minha vida, pastor não tem nada a ver com a minha vida, crente não tem nada a ver com a minha vida, presbítero não tem nada a ver com a minha vida, irmãs de oração não tem nada a ver com a minha vida. Você pode viver do jeito que quiser. Agora, queridos, a volta de Jesus é para os que estão santificados. É difícil viver nesse mundo comprometido com Deus. Então, a oração de Paulo aqui diz assim, meu espírito tem que ser quebrantado, tem que ser quebrado diante de Deus, mas a minha alma, todos esses desejos que inundam a minha alma, pensamentos, vontades, tudo que move dentro de mim, que me traz emoções, o que é que Paulo está dizendo? Precisa estar no altar de Deus. Isso é cristianismo, queridos. Isso é cristianismo. Então, quais são os pecados contra a alma? Ódio, raiva, rancor, impureza, desejos impuros. Tudo isso são pecados contra a nossa alma. E ela precisa ser santificada. Aí Deus santifique a alma de vocês. E o salmista nos ajuda nisso. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aí, por fim, queridos, Paulo chega no corpo. Ele orou pelo espírito, ora pela alma e ora pelo corpo. Todos nós temos um corpo, não é verdade, queridos? Todos nós temos um corpo. Um mais alto, outro mais baixo, uns mais claros, outros mais morenos. Todos nós temos nosso corpo aqui. Todos nós temos a nossa aparência física. Isso aqui é uma carcaça, queridos. Carcaça? A gente pode chamar invólucro. Isso aqui é um invólucro. Esse corpo envelhece a cada dia. A gente vai perdendo a umidade na pele, a elasticidade da pele, não é? E vai mudando a nossa aparência. De repente a gente não vai reconhecendo muito no espelho. Mas, queridos, como a gente precisa ter cuidado com esse corpo, porque a Bíblia diz que esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. Esse corpo que nós temos, se você gosta dele ou não, a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo, e você não pode fazer com o seu corpo o que você quiser. E tem muitos pecados contra o corpo. Por exemplo, um cidadão que tem aí, esses adolescentes, jovens, de repente é o dia todo no sofá, comendo sanduíche, tomando Coca-Cola, comendo sanduíche, tomando Coca-Cola, comendo sanduíche e tomando Coca-Cola. Você está pecando contra o seu corpo, com a vida inativa.
Mas a pessoa pode pecar também contra o corpo com essa má alimentação. Pode pecar contra o corpo com uma má alimentação. De repente você só come coisas que prejudicam a sua saúde. Mas nós podemos pecar contra o nosso corpo com ativismo também. Você não tem tempo de comer, você não tem tempo de dormir, você não tem tempo de descansar. Você está colocando o seu corpo num ritmo, debaixo de um ritmo, que ele não vai dar conta dele, desse ritmo. Você está pecando contra o seu corpo. Nós pecamos contra o nosso corpo, queridos, e tem outros pecados contra o corpo. A Bíblia diz assim, olha, prostituição, fornicação, adultério, é um pecado contra o corpo. Porque o corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Quando um homem deita com uma mulher que não é mulher dele, ou uma mulher deita com um homem que não é o esposo dela, ela está pecando contra o seu corpo. Se é pecado de adultério, se for casado é adultério, se for solteiro é fornicação, se entrar dinheiro é prostituição. Irmãos, já notaram hoje como as pessoas pecam facilmente com o corpo? Vaidade, excesso de vaidade, é um pecado contra o corpo. Já notaram as plásticas? Cada mulher linda, queridos, lindíssimas, morrendo numa mesa de cirurgia plástica, ou saindo de lá parecendo um extraterrestre. Toda deformada. Quantas mulheres hoje não saem de casa? Eram lindas. Foram mexer no seu corpo. Hoje nós estamos vivendo a época da tatuagem. Que coisa horrorosa, queridos. Coisa horrorosa. O irmão chegou para mim, pastor, eu quero fazer tatuagem, o senhor me abençoa? Não, não te abençoo. Eu não te abençoo. Seu corpo é templo santo. É santo do Senhor. Para que essas marcas do seu corpo? Mas lá em Apocalipse está escrito que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na dele, lá na eternidade, uma figura. Mas você é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para querer tatuar isso nas suas pernas? A gente precisa ter cuidado, queridos, com o templo do Espírito de Deus. Isso aqui não é templo do Espírito Santo não, queridos. Aqui não é não. O Espírito Santo não está aqui sentado nos bancos ou pairando aqui no ar. O Espírito Santo está não. O Espírito Santo habita dentro das nossas vidas. E é por isso que esse texto diz aqui no versículo 19, não apagueis o Espírito, não perca a influência do Espírito, não perca a influência dele, o domínio dele na sua vida, porque, meus queridos, é o templo dele, mas se eu não quiser consagrar o meu corpo para que o Espírito Santo habita plenamente nele, aquela oração pentecostal, gostosa de fazer, enche-me com teu Espírito, Senhor, enche-me com teu Espírito, e você faça vigília, vai para as vigílias, o tempo todo você está orando, enche-me com teu Espírito, Senhor. Vemos para as nossas orações, a oração que a gente mais faz é enche-me com teu Espírito, ó Senhor. Mas para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, queridos, nós precisamos consagrar a nossa vida a Ele. Você não tem o direito de fazer o seu corpo o que você quiser. Você não pode pegar o seu corpo e entregar para o primeiro homem que você vê na esquina, ou pegar a primeira mulher que você vê na esquina. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você não tem o direito de profanar o seu corpo. E nós precisamos entender isso. Jesus está voltando. Jesus está voltando, queridos. Hoje, você vê os crentes, em tese, né? Estou falando em tese, tem os belíssimos exemplares.
Mas você vê os crentes hoje na rua e quem não é crente, é a mesma coisa. Você acha que essa igreja vai subir? Você acha que essa igreja vai subir? Entra nas redes sociais e vê os pastores das redes sociais. Veja, o evangelho que se prega hoje, que nas redes sociais. Cada um faz da vida o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. E Deus diz, quem é sujo, suje-se mais ainda, mas quem for santo, santifique-se mais. Você vê dois homens barbudão, beijando a boca, e é pastor, pastoreando a igreja. Você vê duas mulheres, uma diz que é marido, a outra diz que é mulher, na frente da igreja, pastoreando. Que é isso, queridos? Que é isso, queridos? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? De homossexualismo, de lesbianismo. Ah, pastor, essa mensagem sua é preconceituosa, isso vale um processo. Estou pregando Bíblia. Cada um viva do jeito que quiser. Cada um viva do jeito que quiser. E nós temos regimento interno que me autoriza a pregar essa mensagem. A decisão, queridos, é de cada um. Mas eu pergunto, para que essa igreja? Para que serve essa igreja? E o pior, queridos, é que esses crentes que querem se envolver com pecado, com uma vida promíscua, esses são os pastores melhores para eles. De preferência, não pregue a Bíblia, e você possa viver uma vida relaxada, desmazelada, sem compromisso com Deus, sem compromisso com você mesmo, sem compromisso com a sua eternidade. Então, queridos, quando nós pegamos esse tema foi a propósito do carnaval. Não tem carnaval, mas vai ter do mesmo jeito, né? Não é verdade? Vai ter do mesmo jeito. A polícia que vai se virar aí para acabar com festas clandestinas. A polícia que se vira e que corra atrás e que feche essas festas. Mas que elas vão acontecer, elas vão acontecer. E o apelo é para aproveitar a vida. Irmãos, o apelo do evangelho é outro. Se nós quisermos aproveitar a vida, a gente vem para a igreja, vamos para o retiro espiritual, vamos para o momento de oração, vamos para o momento de renúncia diante de Deus, pedir graça a Deus para que a gente possa conseguir viver nesse mundo como homens de Deus e como mulheres de Deus. É preciso ter coragem para ser crente que Deus quer, no modelo de Deus. Não é no modelo dessas igrejas aí que qualquer coisa serve. Não estou condenando nenhum pastor, mas na cabeça de muitos a gente tem a ideia que se você traz o dízimo e dá boas ofertas, a coisa está resolvida para você. Não está, não. Não está, queridos. Evangelho completo é o evangelho que faz um apelo fortíssimo para a santidade. Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, repetindo aqui, diz que sem santificação, mas quando diz ninguém é ninguém mesmo, nem o Papa, quando diz sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, quero dizer, se Jesus voltar amanhã, que vocês não me condenem diante de Deus, que vocês não me condenem diante de Deus, dizer, Senhor, pastor Joaquim Vidal foi infiel, ele não falou nada disso para nós. Que ninguém me condene diante de Deus lá na eternidade, pregando evangelho pela metade, porque evangelho completo, queridos, é esse, evangelho completo, e a mensagem que a gente precisa ouvir, porque hoje é difícil. Quero te fazer uma pergunta, quais são as músicas que você ouve, que alegram seu coração? Quem são os seus artistas principais?
Eles estão aqui ou eles estão lá? Quais os lugares que você anda que mais alegra o seu coração? A gente precisa rever se nós estamos aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, que se eu terminasse a mensagem aqui, eu poderia estar pecando contra você. Aqui implica, vou começar daqui para trás. Aqui é todo o seu corpo. Todo o corpo é corpo mesmo. Cabeça, tronco e membros. Na cabeça você tem olhos, tem ouvidos, tem boca, tem nariz. Você tem mãos, você tem pés. Seu corpo envolve todo o seu ser. Tudo isso tem que estar no altar de Deus. É muito sensual, o corpo é muito sensual, queridos, especialmente o corpo da mulher. Você notou que as mulheres, quando vestem, elas querem destacar todo o seu sensualismo, toda a sensualidade? Se ela tem perna bonita, é as pernas que tem que aparecer. Se tem coxa bonita, é as coxas que tem que aparecer. Se tem peito bonito, é os peitos que tem que ficar de fora. Cadê a santidade, queridos? Cadê a santidade? Se a boca é o batom que tem que mostrar essa boca. É a boca para ser beijada, para todo mundo. Cadê a santidade, queridos? Cadê a santidade desse corpo? Corpo, o homem também é sensual. Eu imagino que deve ser sensual para as mulheres, né? Mas, queridos, essa sensualidade tem que ser crucificada em nome de Jesus. Tem que ser crucificada. Se você quer participar do arrebatamento da igreja, se você acredita na volta de Jesus, e que Jesus vem buscar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja que não pode ser repreendida, porque não tem nada para ser repreendido. Se você quer uma igreja íntegra, se Jesus vem buscar uma igreja íntegra, e se você quer ser essa igreja íntegra e essa igreja irrepreensível, porque Ele, o Senhor da glória, voltará. Você tem que levar a sério essa palavra. E chega desse evangelho fraco, frio, que não convence ninguém, nem você mesmo. De repente você vai dobrar os seus joelhos para orar. Primeira pergunta que você faz: será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Se Jesus voltar agora, se eu morrer agora, para onde eu vou? Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. O grande grito da igreja hoje é: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. É tempo de santificação, é tempo de consagrar as vidas, é tempo de fazer concerto com Deus, é tempo de tirar as coisas erradas do coração, é tempo da gente olhar para dentro de nós, não ficar olhando para quem está à direita nem quem está à esquerda, não. É tempo de você olhar para dentro de você e dizer: Deus, quanto lixo aqui dentro, arranca todo esse lixo que está plantado no meu coração, arranca pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder, pela unção do Espírito Santo, arranca essa lixaiada. Com roupa suja a gente não sobe. E nós não estamos aqui para lavar a roupa de ninguém, para lavar a nossa roupa, queridos. É a sua roupa que precisa ser lavada. É a sua roupa. E você não pode ter medo de chegar no altar e dizer: Deus, estou tirando toda a sujeira que está aqui dentro. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Quero dizer uma coisa para você: não tenha medo, Deus não vai estragar a sua vida, tá? Deus não vai estragar a sua vida. Santidade não estraga a vida de ninguém. E na hora da morte, ninguém vai se arrepender de uma vida santa.
Ninguém vai se arrepender de uma vida santa na hora da morte. Agora, queridos, eu quero te dizer essa palavra. Isso aqui é uma oração, isso aqui é a alma de Paulo, é o grito de Paulo, é a mensagem de Paulo, essas exortações todas aqui. Aqui é uma oração. O mesmo Deus de paz vos santifique, que esse Deus traga santidade, porque a santidade, queridos, é um ato de Deus na nossa vida. Só que você tem que dar espaço para Deus trabalhar no seu coração. Deus santifica o espírito, é Deus que santifica a nossa alma, é Deus que santifica o nosso corpo, mas a consagração é sua, a consagração é nossa. Eu preciso consagrar. Para Deus santificar, eu preciso consagrar. Santidade não é uma coisa que eu consiga, no estalar mágico, eu vou conseguir isso para o meu espírito, para a minha alma, para o meu corpo. Mas eu posso colocar isso no altar de Deus e dizer: Deus, queima tudo isso aqui. Queima, Senhor. Santifica esse corpo, santifica essa alma. Muitos pensamentos sujos, muitos desejos impuros. Deus, santifica tudo isso e santifica esse corpo também, porque eu vou ter cuidado com ele. Você tem que ter cuidado com o seu corpo, porque ele é santuário do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nós dependemos de Deus para que isso aconteça, a gente depende dele. Por isso Paulo está orando, que esse Deus olhe para o seu corpo, olhe para a sua alma, olhe para o seu espírito, e que esse Deus, que é o Deus da paz, você pode descansar nele, você pode confiar nele, ele é o Deus de paz, que esse Deus opere isso em você. Mas quando Deus opera, não é pela metade não, é tudo, tá? Então, se você vai colocar a sua vida no altar de Deus, é toda a vida, dos cabelos à planta do pé. O que seu corpo tem não é seu, é de Deus. Os aspectos mais íntimos do seu corpo, os aspectos mais sagrados do seu corpo, não te pertencem, pertencem a Deus. E Deus só santifica se for tudo. Deus não santifica nada pela metade. Mas Deus quer ver você uma pessoa íntegra. Deus quer ver integridade na sua vida. E Deus quer que você seja perfeita, irrepreensível. Se procurar um defeito, uma falha em você, a gente não vai achar, porque Ele está voltando. Aí Paulo termina dessa forma: queridos, Deus é fiel para fazer tudo isso. Deus é fiel, se você deixar. Deus é fiel para fazer isso na minha vida, se eu permitir. Se eu permitir. Porque Deus não vai fazer isso na marra, não. Se de repente Deus achar que o que eu quero é outra coisa, Deus disse: olha, siga o seu caminho. Deus respeita o desejo, Deus respeita a vontade de qualquer pessoa. Por pior que seja esse desejo, por pior que seja essa vontade, Deus respeita. Estou desafiando a você. É o mês que nós vamos trabalhar esse tema pesado, né? Tema pesado para a gente trabalhar. Mas é o tema que a igreja precisa, queridos. A igreja não vai se arrepender desse tema, porque você vai perceber que a sua vida vai mudar. As coisas que estavam embaraçadas na sua vida, Deus vai remover esses embaraços. Deus remove quando a gente coloca a vida no altar do Senhor. Você está sendo desafiado, a igreja está sendo desafiada esse mês com esse tema. É um tema pesado, mas é um tema necessário. Eu quero nesse momento convidar você para se colocar em pé. Seria muito bom se eu chamasse você a ficar ajoelhado. Não vou pedir para você ajoelhar.
Eu vou pedir para você ficar em pé. Você pode fazer sua oração agora. Paulo orou pela igreja. Você pode orar por você nessa hora? Glória a Deus. Essa é a oração que precisa ser feita, queridos. Essa oração que não pode faltar na nossa vida. Essa é a oração de maior necessidade para todos nós. Como corpo de Cristo, como luz do mundo, como homens de Deus, como mulheres de Deus, esta é a maior oração para a gente fazer. Deus, esse corpo te pertence, ele é teu. Me perdoe todas as vezes que eu pequei contra esse corpo. Essa alma é tua, Senhor. Pensamentos, sentimentos, desejos, emoções pertencem a ti. Me perdoe, Pai, quando eu não administrei direito esses sentimentos, essas emoções. Eu aceitei qualquer coisa. Me perdoe. Me lave com o sangue de Jesus. Me purifica, Senhor. Pai, meu espírito pertence a ti, ele é teu. Espírito quebrantado, simples, humilde, hospitaleiro, temente a ti, dedicado ao Senhor, pronto para te louvar, para te exaltar, para ter comunhão contigo. Deus, eu consagro, eu coloco tudo isso no teu altar, e quer dizer que te pertence. E eu peço perdão todas as vezes que eu achei que isso me pertencia, e eu administrei do meu jeito, e errei tanto, Senhor, e pequei tanto contra ti, até mesmo como crente desmazelado, como crente relaxado. Deus, eu pequei tanto contra meu corpo, contra minha alma, e eu peço que o Senhor me perdoe, Pai, me perdoe. Eu me arrependo nesta hora de todos esses atos insanos, carnais, mundanos. Eu confesso a ti, peço perdão. Eu sei que o Senhor é o Deus da paz, o Senhor não é o Deus da ira, e eu posso entregar tudo a ti, porque eu sei que o Senhor vai administrar melhor a minha vida, e eu quero ter muita cautela nas minhas decisões, eu quero ter muito temor de ti, nas decisões que tomo no dia a dia, e que envolvem a minha vida. Me ajuda, Espírito Santo, aviva meu coração, aviva minha fé, aviva o meu cristianismo. Não quero ser crente de nome, eu quero ser uma mulher do Senhor, eu quero ser um homem do Senhor, eu quero te honrar, eu quero te glorificar, com tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos e na minha vida, porque a minha vida eu te dou, a minha vida eu rendo a ti, a minha vida entrego a ti, tudo que sou eu entrego a ti, nada me pertence mais, tudo, Senhor, pertence a ti, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, por ti deixarei. Eu quero romper com tudo aquilo que apenas contamina esse corpo, essa alma, e que contamina esse espírito. Eu quero renunciar nesta hora, para a tua glória, para o teu louvor. Deus, como Paulo orou, agora nós estamos orando pela tua igreja. Estamos todos, ó Deus, ajoelhados aos pés da cruz. Estamos todos aqui nos humilhando diante do Senhor, confessando, Pai, que somos pecadores e que temos falhado tanto, Senhor. Mas nós confessamos a Ti o nosso pecado, Pai. E queremos, ó Deus, sabedoria para administrar a nossa vida. Queremos o espírito de temor. Queremos reconhecer que tudo pertence a Ti. Ajuda-nos, portanto, Pai, sermos bons mordomos da nossa vida, da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo e do nosso espírito. Entregamos tudo em Teu altar, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. E os irmãos digam: Amém, Senhor.